nós temos aí o Raul com a gente, Raul Villanueva, pastor da Igreja Batista Monserrat em Porto Alegre, pastor dos adolescentes, que tem um grupo chamado Amontoados, e eu tenho aqui na minha escrivaninha grudadinho, e o Amontoados dele, e tem uma camiseta do Amontoados, então se você tiver um grupo de jovens que quiser mandar camiseta para mim, pode mandar que eu aceito. Muito bom, Raul, ter você aí. Raul vai compartilhar aí com a gente 10 minutos um pouco como eles estão fazendo, onde eles sentem gargalos. Obrigada, Raul, por contribuir aí com a gente nessa manhã. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, gente, sou Raul Villanueva, não sou daqui, sou da Venezuela. Tenho o privilégio de pastorear os adolescentes da Igreja Batista Monserrat. E, bom, gente, vou apresentar um pouco do que a gente faz em relação ou conectado com os resultados dessa pesquisa, né? Para nós foi uma grande alegria enxergar algumas coisas que a gente vem fazendo, mas também outras oportunidades que a gente pode fazer. Então, a ideia do que vamos apresentar, ela não é tudo o que a gente faz, mas sim coisas que vocês podem implementar lá onde você está, ou seja, é algo que a gente faz, mas que ao mesmo tempo você pode implementar, ou seja, levar para o prático e contextualizar. A primeira coisa que nós gostamos da pesquisa é o nome, geração autêntica, porque realmente os adolescentes valorizam o que é de verdade. Adolescente valoriza o que é autêntico. E a pesquisa traz algo bem positivo. Ou seja, ela mostra nesses números que há um potencial, que esses resultados que nós estamos vendo, que ao mesmo tempo são coisas maravilhosas, extraordinárias e outras desafiantes, nos mostram em essência que há um potencial com essa geração. Então, nós vamos mostrar só parte do que a gente faz aqui em Rio Grande do Sul, mas não é tudo o que a gente faz, tá? Só que a gente vai colocar aquelas coisas que realmente podem fazer sentido para você, que nós sentimos que podem fazer sentido para você, que vocês podem colocar em prática lá. Primeira coisa, né? Nossos adolescentes vivem num mundo VICA, um mundo volátil, incerto, complexo e um mundo realmente ambíguo. E uma das coisas que a gente percebeu na pesquisa é que o maior desafio dessa geração é a identidade. Eu acho que é o maior desafio de todas as gerações de adolescentes, na verdade. Porque tem uma crise de identidade muito grande, é o maior desafio que a gente tem. Quem sou eu? E nós podemos dar essa resposta. Nós podemos dar para eles a resposta que eles são filhos amados de Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa resposta dessa identidade, essa pergunta de quem sou eu, está grudada em qual é o meu grupo e para que estou aqui, né? Que tem a ver um pouco com essa tensão real que existe para essa geração entre os amigos do ministério e os amigos do mundo, né? Mas que está conectada com para que você está neste mundo, que é fazer discípulos, que é a missão de fazer discípulos. Agora, nosso desejo é que, no amontoado, no contexto do no Ministério de Adolescentes, nós entendemos que existem três coisas que faz que um adolescente fique, se integre no ministério. Primeiro, um lugar que eles amem estar. Tem a ver com as celebrações, tem a ver com acampamentos, tem a ver com missões urbanas, tem a ver com a parte de enxergar realmente as coisas, o contexto social onde eles estão, fazer a grande diferença. Mas também eles querem um lugar onde eles possam fazer amigos. E nós fazemos, imagino que lá na sua igreja você faz o mesmo. Nós fazemos através de células, nós temos implementado o microgrupo como um movimento de discipulado, e todos nossos ambientes são ambientes de discipulado. Mas ao mesmo tempo que eles querem ter um lugar para estar, e um lugar para fazer amigos, e também ter um lugar onde eles possam servir, um lugar onde eles possam colocar dons e talentos. Ou seja, nós acreditamos que um adolescente que encontra um ministério que ele ama estar, um ministério onde ele possa fazer amigos e um ministério onde ele possa servir, é um adolescente que se vai engajar, mas também, ao mesmo tempo, vai engajar a outros adolescentes. Por quê? A pesquisa, ela mostra que os adolescentes, em geral, têm uma perspectiva, têm uma visão positiva de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o desafio pela frente de fazer
que os adolescentes também tenham uma visão positiva dos seguidores de Jesus, ou seja, da igreja. Ou seja, para isso, eles precisam bons exemplos, porque não adianta só com que os adolescentes dessa geração tenham uma boa visão de Jesus, tenham uma visão positiva de Jesus. É importante que eles tenham uma visão positiva dos seguidores, dos discípulos de Jesus. Porque essa geração autêntica precisa de bons exemplos. E aqui vem uma coisa bem importante da pesquisa, né? Que de 3 de cada 4 adolescentes, eles desejam caminhar com Jesus. E é o que mostra a pesquisa. E os 67% desses adolescentes acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles têm essa convicção. Agora, essa Bíblia precisa estar presente no lar. Porque é onde o adolescente está a maior quantidade do tempo. No ministério, na igreja, como tal, no contexto igreja, ele tem um tempo. E a ideia é que ele ama estar nesse lugar. Mas é na casa, no lar, onde ele precisa enxergar a primeira visão positiva do que significa ser um seguidor de Jesus. Então, a primeira coisa que eu poderia falar para vocês, e que nós fazemos intencionalmente, é que a gente tem um princípio. E que esse princípio é que os principais responsáveis pelo discipulado dos adolescentes são os pais. Os principais responsáveis pelo discipulado dos adolescentes são os pais. Ou seja, o Ministério de Adolescentes não é uma creche de adolescentes. Não é um lugar onde você deixa o adolescente. Você, pai, é o principal responsável, porque você é aquele que passa mais tempo. Os pais são os que passam mais tempo com os adolescentes. São as primeiras influências. Por muito bom pastor que a gente seja, por muitos bons líderes que a gente seja, a principal influência de um adolescente são seus pais. E tanto pais como adolescentes estão num processo de transição, gente. Pais e adolescentes estão embarcados num ônibus que se chama transição. E toda transição precisa de preparação. O que significa isso, Raul? Bom, no nosso contexto, nós entendemos que o adolescente está em 2 transições, né? Ele está numa transição ministerial, ou seja, quando ele chega, ele está transicionando de pré-adolescente para adolescente, tá? Ele está numa transição física, biológica, emocional, social, que faz parte dessa transição de pré-adolescente para adolescente. Ele está transicionando de ministério, mas quando o adolescente transiciona, uma das coisas que nós percebimos era que os pais precisavam transicionar. O adolescente transicionava, mas o pai não transicionava. E quem precisa transicionar, Raul? Ele precisa transicionar de uma liderança baseada em autoridade para uma liderança baseada em influência. Ou seja, gente, isso é uma das coisas onde mais conectamos com a pesquisa. O pai precisa transicionar, fazer uma transição da sua liderança. Quando eles eram crianças, as regras eram mais importantes. Mas quando eles transicionam para ser adolescentes, princípios é o mais importante. Significa que não vai ter regras, Raul, que adolescente não vai ter regras? Claro que vai ter regras. Sempre vai ter que arrumar teu quarto, ajudar a lavar a louça, esse tipo de coisas. Chega a tal horário. Regras são importantes, fazem parte da vida. Mas a ideia é que o pai começa a transicionar sua liderança de regras para princípio. Ou seja, que à medida que ele vai gerando influência através dos princípios, as regras no lar comecem a ser já algo que emana naturalmente do adolescente. Agora, a pergunta é como podemos transicionar de uma liderança baseada num sistema de regras para uma liderança baseada num sistema de princípios? Porque, de novo, adolescente, ele está procurando, ele tem um anseio, eles são inspirados pelo exemplo, é algo que eu escrevi aqui da Aline. Eles são inspirados pelo exemplo. Então, o principal exemplo é o pai. E ele precisa fazer essa transição. Como fazemos essa transição? E aqui é algo prático que você pode fazer. Nós temos um curso para os pais, quando os pais chegam no ministério, a primeira coisa que nós inserimos no pai, o primeiro ambiente onde nós inserimos o pai é no curso Alcançando o Coração do Adolescente, que é um curso da Universidade da Família. Ali, o pai aprende de um jeito prático
como transicionar sua liderança de regras para princípios. Então, é algo que você também pode colocar em prática lá onde você está, porque ambos dois, tanto adolescentes como pais, estão no processo de transição. Agora, o que acontece quando não há uma transição na liderança? Quando não há uma transição de liderança baseada em regras para uma liderança baseada em influência. Bom, o que a gente percebeu é que encontramos dois tipos de pais na adolescência. O pai permissivo, que gera libertinagem, e o pai autoritário, que gera rebelião. Porque regras sem relação produzem rebelião. Quem sofre? O adolescente, porque ele não vai viver uma adolescência saudável. Portanto, que perde o adolescente? O autocontrole. É um adulto que não vai aprender a administrar suas emoções, não vai aprender a ter raízes fortes, a estar enraizado, porque o pai é permissivo ou o pai é autoritário. Quando o pai aprende a liderar pelos princípios, então estamos falando de que ele ajuda a gerar uma adolescência saudável. E o trabalho do pastor e da liderança do adolescente é muito mais fácil, porque eles são liderados pelo exemplo. Gary e Annie Enso, que são os que escrevem esse livro ali, esse curso de Alcançando o Coração do Adolescente, eles falam o seguinte: quando seu filho for pequeno, lidere-o pela força da autoridade. Quando ele chegar na adolescência, lidere-o pela força da influência. O Edmund ele fala, uma vez que o sistema de crenças, ou seja, de uma pessoa, princípios e valores, está ancorado na palavra e nas promessas e propósitos e prioridades de Deus, mudanças e comportamentos duradouros ocorrerão. Gente, nós, no mundo que vivemos, volátil, incerto, complexo e ambíguo, é um mundo baseado nas ideologias, baseado nas ideias. Qual é a resposta que pode dar a igreja frente a uma ideologia? Princípios. Princípios eternos que geram influência. Porque o que contrarresta uma ideia, uma ideologia, é um princípio que transcende. Agora, nós, ao mesmo tempo que vamos desenvolvendo a liderança do pai, nós vamos desenvolvendo a liderança dos adolescentes, porque é importante desenvolver essa liderança. Como fazemos isso, Raul? De novo, através de um processo de instrução prático, gente. Toda instrução, todo processo de ensino tem que ser prático, tem que levar para a prática. E a gente utiliza uma ferramenta também da Universidade da Família que se chama Habitudes. É um curso realmente extraordinário porque é um curso prático que te ensina verdades portáteis. O que é uma verdade portátil? É uma verdade que o adolescente leva para a vida toda. É um ensinamento prático, que levado para a vida prática, ele leva a vida toda. Nós queremos que ele seja um adolescente que constrói sua casa sobre a rocha, um adolescente que vai para o mundo prático, não somente que leva para o mundo teórico, que ele possa ver que seus princípios têm uma influência nos seus amigos, que eles tenham a capacidade de liderar seus amigos. E nós semeamos essas verdades portáteis. Por exemplo, o centro do nosso ministério é a alegria relacional. Nós acreditamos num adolescente que tem uma alegria relacional. E nós vamos semeando esses princípios. Nós vamos semeando o princípio de identidade, você é filho amado de Deus, o princípio da espiritualidade, que é uma pessoa, Jesus. Nós falamos para ele que tudo começa na liderança, que eles são muito mais importantes que aquilo que você faz, que eles reproduzem aquilo que eles são. Nós aplicamos o princípio do Éxodo 40, que é muito do nosso contexto, né? Tudo começa na sua presença, e tudo o que começa na sua presença termina na sua glória. Você ali, no seu ministério, nós ensinamos os pais a liderar pelos princípios, mas também nós, dentro do ministério, semeamos princípios, porque essas verdades portáteis, eles levam a vida toda, para que eles possam caminhar com essas verdades. É o discipulado que é vida na vida. Porque ser um exemplo, gente, leva muito tempo. Leva muito tempo. Agora, esses princípios você precisa guardar. Você, porque tudo começa na liderança. Nós ajudamos eles a memorizar esses princípios. Mas nós precisamos muito que o adolescente viva e pratique os princípios. Porque é ali que o adolescente que é amigo dele, que não tem uma relação crescente com Jesus Cristo, ele vai enxergar algo diferente. E ele vai ter, agora sim, uma influência. Porque nós temos que partir de um princípio, gente. O adolescente que está sentado
nas nossas reuniões de adolescentes, é o doutor, é o médico, é o advogado, é o juiz, é o mestre, é o professor do futuro. Ele vai ser o líder da próxima geração. E se ele não vive esse princípio, vai ser muito difícil que ele possa ensinar esse princípio. A Bíblia precisa ser vivida em comunidade. E os adolescentes estão lendo e praticando sozinhos esses princípios. Então, nós temos que criar uma comunidade, porque o adolescente ele gosta de ler a Bíblia sozinho. Mas praticar é importante em comunidade. Praticar é importante em comunidade. E o melhor lugar para praticar e para falar dos princípios eternos é na mesa. É na mesa. É a mesa onde se forja o caráter. Finalmente, gente, nós também queremos, e uma coisa que a gente enxergou na pesquisa, discipular a vocação. Discipular a vocação é algo realmente importante. Por quê? Porque toda pessoa tem que responder 3 perguntas na sua vida. Quem vai ser o Senhor da sua vida? Ele vai ter que responder se é Ele, ou Cristo. A quem vai dedicar sua vida, que tem a ver com vocação. E a quem vai entregar seu coração, que tem a ver com o amor, né? Com a varoa, com o varão, né? E essa pergunta ele vai responder lá na juventude, né? Mas nós acreditamos que se você responde essas 2 perguntas primeiro, quem vai ser o Senhor da sua vida e a quem você se vai dedicar, o mais provável é que a terceira pergunta vai dar muito, muito certo. E nós queremos discipular a vocação porque nós acreditamos que todo adolescente pode transformar sua paixão numa profissão e viver plenamente através dessa profissão sua missão de ser e fazer discípulos. E, e mais a quantidade de profissionais que vão a sair de nosso Ministério de Adolescentes que a quantidade de pastores, missionários e evangelistas. É mais a quantidade de profissionais que vão a sair de nosso Ministério de Adolescentes que pastores, missionários e evangelistas. Então, nós temos uma influência no mundo. Estamos preparando uma geração extraordinária, uma geração saudável para impactar o mundo através da profissão e através dessa profissão transformá-la numa missão de vida. Como fazemos isso? Também, de novo, utilizamos um curso extraordinário da Universidade da Família, que nós recomendamos muito, que é o curso GES. Esse curso, gente, tem um valor profético. Ele te fala, dedica-te a isso. É um processo maravilhoso, onde o adolescente descobre qual é sua vocação. E de aí nós ajudamos a que ele, quando termine sua adolescência, ele esteja preparado para viver tudo o que Deus tem para ele na sua profissão e transformar essa profissão numa vocação e essa vocação numa missão de vida de ser primeiramente e fazer discípulos. O adolescente que sabe que está em Cristo, ou seja, que sua identidade está em Cristo e sabe para que está aqui, qual é sua missão e sua vocação, vai poder ser e fazer discípulos. Nós acreditamos que essa geração autêntica tem esse potencial, tem o potencial maravilhoso de transformar a cultura, porque esses adolescentes valorizam o que é autêntico. Muito obrigado.